Olá, queridas almas! Sejam bem-vindos ao canal Desperte-se. Fiquem agora com o áudio de Vital Froze, de 18 de maio de 2024. Bom dia, meus amados. Trazemos aqui para vocês mais um áudio hoje, cujo título é A Humanidade Atingiu a Maioridade Espiritual. Vamos trazer aqui alguns tópicos onde nós vemos que isso pode ser provado através de situações bem visíveis. Principalmente que as situações dos últimos dias, das últimas semanas e últimos meses estão mostrando que há muito mais almas prontas para a nova terra do que se podia imaginar. Nós vemos o quanto o povo está demonstrando o seu poder espiritual, a sua vontade de ser melhor. Nós vamos ver aqui também nesse áudio como a demonstração de civismo está se solidificando como um pilar para a nova terra. A cooperação no lugar da competição, a demonstração do caráter de cada um. E tudo isso nos traz a surpresa positiva. Nós vamos ver a emoção comovente e a pureza das almas que provam que realmente estamos chegando às portas da nova terra, da quinta dimensão, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Muitos de vocês questionam às vezes, mas está demorando muito, nunca chega, vai só ser daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Essas perguntas eu já respondi tantas vezes e deixo aqui mais uma vez claro que para algumas almas, sim, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos. Depende exclusivamente dela. A ascensão não é um arrebatamento que todo mundo vai para a mesma porteira, todo mundo vai passar aquele portal da ascensão e está todo mundo resolvido. Não é assim. A ascensão é um estado de consciência que corresponde que cada alma que está aqui encarnada precisa atingir para passar nesse portal. É individual, tem muitos encarnados aqui entre nós que já estão na nova terra. É claro que não tem como citar aqui caso a caso e nem temos como saber, porque quem que lê a consciência do outro? Não é possível. Mas sabemos que muita gente está pronta. Tanto é que um dos itens do tema de hoje, há muito mais herdeiros da nova terra do que se possa imaginar. Do que se podia imaginar até pouco tempo. Pensávamos que, sim, 1/3 da humanidade vai ascensionar. Então alguém dizia, mas ainda tem muita pouca gente. Se 1/3 vai ascensionar, hoje não tem 10% da humanidade pronta. Bom, se nós vamos colocar aqui os parâmetros da nossa consciência 3D, obviamente não chegamos aos 10%. Mas as provas estão nos mostrando que há muito mais que isso. Olha ao teu redor, olha para as circunstâncias, acompanhe os movimentos dos últimos dias, das últimas semanas. Nós vemos uma mobilização aqui no Brasil, nunca vista antes, e ela atinge todos os países. Quando isso foi visto anteriormente? Eu posso dizer que eu não me lembro de ter visto isso ou não percebi, mas realmente acho que não vimos. Isso prova que tem muito mais almas prontas para a nova terra. Então essas já estão chegando no portal da nova terra. Se não estão dentro, estão na porta.
E isso vai fazer com que tudo se acelere daqui para frente. Nós vemos as últimas informações que eu mesmo trouxe aqui através de canalizações nos últimos anos. Vamos contar aqui os últimos 10 anos. Mas principalmente de 2016, que dariam 8 anos. As mudanças começaram a surgir em todos os lugares, de todas as formas, em todas as consciências. No começo eram poucas consciências que entendiam, depois foi aumentando rapidamente, se multiplicando. E hoje achávamos que tínhamos sim aí 10% da humanidade. E no entanto, posso lhe dizer que o número é muito acima disso. Nós recebemos algumas informações nos últimos 12 meses. Uma dizia assim: a Terra já faz parte da Confederação ou da Federação Galáctica de Mundos. Se a Terra faz parte da Federação Galáctica de Mundos, é porque a Terra atingiu a frequência necessária para fazer parte desse clube. Como é que ela atingiu a frequência? Através da frequência da própria consciência da Terra, de Gaia, a incidência de luz que chega, que modifica tudo, e principalmente pela consciência do coletivo. Um número, pelo menos, mínimo de uma massa crítica necessária para atingir um coletivo de frequência mais elevada. Não bastasse isso, nós vimos outras informações que chegaram, uma bem recente, de alguns meses atrás, não faz um ano, que dizia que aquilo que antes levava séculos, agora ia levar semanas ou meses. E também uma outra informação, no mesmo nível, dizia: as consciências agora vão dar um salto gigantesco. Em um ano, ela vai dar um salto equiparado, ou correspondente ao salto que as consciências fizeram nos últimos 3.000 anos. Então, se nós tivéssemos lá uma consciência de 3.000 anos atrás, presente hoje, e comparado com a consciência de agora, em poucos meses ou um ano no máximo, ela daria um salto de dobrar essa consciência. Esse índice, esse coeficiente. O que é a expansão da consciência? É o grau de entendimento. Quanta coisa você não entendia há pouco tempo e agora parece tão fácil. Como eu não entendia isso antes? Porque antes a consciência estava fechada. A expansão da consciência que faz a alma ascensionar. Não é conhecimento, não é profissão, não é função. É a expansão da consciência, a capacidade da consciência entender, porque na medida que ela se expande, ela vai entender quem ela é, entender de fato o mecanismo dos mundos, dos planos, da criação dos mundos. Então, agora nós estamos exatamente num ponto muito importante da grande virada da frequência do nosso planeta. A cada dia, mais e mais provas disso nós temos. E não adianta alguém dizer que as coisas estão ficando piores. Isso eu diria que é uma preguiça mental. Preguiça do esforço de consciência de olhar e entender as coisas.
É óbvio que nós vamos ver a coisa cada vez mais abrangente, então aquilo que estava escondido vai se mostrar. Parece que então a coisa piorou. Não, a coisa está muito próxima de ser concluída. A questão é que agora a nossa consciência enxerga tudo. E cada vez mais. E logo nós vamos enxergar, ver, lembrar das nossas experiências das vidas passadas. Vamos ter visões do futuro, porque nós vamos entrar em linhas de tempo do passado e do futuro. Aquilo que muitos chamam de projeção astral, viagens através do tempo, projeção astral, expansão de consciência, tudo isso significa o quê? Que nós vamos viajar através das linhas de tempo do passado e do futuro. Nós vamos ver coisas que nós não víamos até aqui. Vamos, acima de tudo, compreender coisas inimagináveis há pouco tempo. Estamos vendo o povo realmente tomando o seu poder. O poder que foi lhe tirado há muito, muito tempo. Foi ensinado a cada um de nós que nós dependíamos sempre dos outros. A dependência. Quem cria uma dependência fica refém. Uma vez eu coloquei uma comparação, colocando aqui um exemplo de um animal silvestre. Vamos supor um tigre. Você pega um tigre da floresta, pequenininho, coloca ele dentro de casa numa gaiola e domestica ele. Ele vai ficar dependendo de você para tudo, para comer principalmente. Aí depois passam muitos anos, ele já é adulto, precisa soltar ele na floresta novamente. Você leva ele na floresta e solta. O que acontece? Ele morre de fome. Porque ele não sabe se defender, não sabe buscar a sua própria comida. Desaprendeu. Ficou refém, dependente. A humanidade estava assim até os dias de hoje. Mas agora ela começa a descobrir que tem condições de andar com as suas próprias pernas, buscar o que ela precisa, independente do controle, independente daqueles que antes aprisionavam. Porque a nossa consciência estava aprisionada. E nós somos uma consciência, eu já falei tantas vezes aqui, somos uma alma, não um corpo. O corpo é apenas o veículo que a alma se serve para fazer as suas experiências em cada encarnação. A grandiosidade da solidariedade vista nas últimas semanas, nós já tínhamos visto aqui algumas situações antes que demonstravam isso, mas agora ficou escancarado, pelo menos para nós aqui no Brasil, na América do Sul, mas eu digo que em todos os países acontece essa mobilização e vai acontecer outros fatores onde as pessoas vão também demonstrar isso, aquelas que não puderam demonstrar agora. Essa movimentação em forma de solidariedade, de amor, de compaixão, de respeito, os pilares da ascensão. Como os 3 pilares estão sendo mostrados agora, e fortes, firmes, sustentando uma massa enorme de consciências, muito mais do suficiente para que aconteça o grande evento final. Está muito próximo. Isso é também um indício. Vimos então que há muito mais almas prontas para a nova Terra do que se imaginava. É verdade que essa previsão que 1/3 iria ascensionar era lá da década de 1970, 1980. De lá para cá, muitas almas já foram embora, não voltam mais. Muitas almas já vieram com a condição de herdeiros, então, obviamente, que essa porcentagem
aumentaria, eu já coloquei aqui que poderia estar até em 40%. Mas hoje eu tenho convicção que está acima de 50%. E vai atingir um nível ainda mais alto. Tem muitos que ainda estão sonolentos, mas vão acordar. As almas são boas, são puras de coração, como se diz. Os herdeiros desta terra maravilhosa que vai se delinear em breves tempos. Isso é muito gratificante, porque vemos como o trabalho da luz está calando fundo nas entranhas humanas, aonde antes existiam almas endurecidas, almas que parecia que não teriam nenhuma solução, que não tinha mais jeito, e tem. Por isso, quando alguém levanta a questão, por que Deus permite certas situações? Em primeiro lugar, que Deus não permite nada, e nem proíbe nada. Ele apenas cria e diz, vão, aprendam, evoluam, construam, criam mundos de galáxias e universos e se elevem para voltar às suas versões mais elevadas de consciência. E é isso que nós estamos fazendo. O que existe é que o mal se instalou aqui nesse planeta e foi permitido que ele ficasse, porque as almas que se comprazem no mal, elas também têm a oportunidade de evoluir através do amor dos outros. A Terra é um planeta feminino. A consciência da Terra é Gaia, é mãe. E nada melhor que um planeta feminino onde a consciência é mãe para acolher, inclusive, os filhos rebeldes e transformá-los através do amor. E é isso que nós vamos ver acontecer. Muitas almas já aceitaram a recapitulação através do caminho da luz. E muitas ainda vão aceitar isso. São oportunidades. Por isso nós dizemos, não há erro, não há o bem, não há o mal, há aprendizado. Porque as oportunidades sempre trazem essa possibilidade de cada alma se melhorar ainda mais. Nós não vamos aqui criar polêmica, porque qualquer coisa que se coloque aqui tem que pensar duas vezes, como se fôssemos pisar num ninho de ovos, não pisar em cima de nenhum. Eu acho isso uma bobagem, porque aquelas almas que não querem entender, olha, sinceramente, a paciência também está se esgotando até dos nossos guias e mentores, porque eles dizem o tempo acabou. Tem mais que temos que fazer. Mas vamos ter um pouco de paciência e vamos deixar de lado alguns tipos de comentários para não incendiar ainda mais o tonel de pólvora. Nós vemos então o lado bom, o lado humano, amoroso dessas almas que aqui estão finalizando a sua caminhada. O civismo, uma palavra que foi esquecida nas escolas. No meu tempo de criança tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Mas que matéria fantástica aquela na escola. A gente aprendia a ser gente. Ali a gente aprendia o respeito, a consideração, a empatia. A civilidade vem do civismo. Não havendo civismo, não há civilidade. Então aí começa a existir as terras de ninguém, como se diz. Mas nós vimos agora o civismo renascer das cinzas. Não precisou voltar como tema nas escolas. Ele está dentro de nós. Sempre esteve. Foi esquecido, mas estava lá, latente, esperando uma oportunidade. Nós vemos quantas pessoas
Ninguém imaginava que aquela pessoa, ela está tranquila, está feliz, está lá no seu bem-estar, vai se importar. E se mexeu, virou, teve gente que colocou a própria vida em risco, largou tudo para prestar a sua civilidade, a sua solidariedade, a compaixão, o amor e o respeito, os pilares, como mais uma vez vamos colocar aqui, os pilares da ascensão. Claro que também tem o outro lado, nós vemos as pessoas que são orgulhosas e interessadas no caos e na desgraça, porque vivem dela. Se omitirem, mas faz parte, estamos ainda finalizando um mundo de dualidade. Não podemos aqui exigir que 100% das almas estejam acordadas, porque não vai acontecer isso. Há um resto, um lixo que vai sobrar nessa transformação. Não tem como, não existe uma ascensão de um planeta sem sobrar entulho, que precisa ser reciclado num outro planeta. Porque outro planeta precisa desse entulho que lá lhe serve. Se aquilo é entulho, lá lhe serve como matéria-prima para a construção de um novo mundo. Então, vamos olhar os lados sempre positivos, porque são eles que nos dão ânimo e coragem e determinação para que concluamos essa caminhada. A demonstração do caráter de cada um ficou muito visível e vai ficar cada vez mais. Podem escrever isso. Nós vamos realmente conhecer a verdade depois que todas as máscaras vão cair, porque é preciso conhecer essa verdade, que é o final, o último capítulo da transição. Aí o evento acontece e tudo começa rapidamente a se transformar. E nós estamos aqui para ver esse final, como se diz em inglês, the end. O happy end, porque eu acho que é uma coisa épica, sei lá, um feliz final, um final feliz, mas enfim, nós vamos ver aqui, como num filme, aquela palavrinha, the end. Fim, acabou. Estamos aqui para, depois desse final, começar a reconstrução. Muitas almas estão partindo agora porque não vão ficar para a reconstrução, porque escolheram isso. Outras vão ficar. Outras estão chegando para ajudar nesse recomeço. São essas sementes estelares, as crianças especiais, como já foi dito tantas vezes. Mas antes precisamos conhecer a verdade, como já foi dito tantas vezes. E temos então, no momento atual, essa surpresa positiva, porque está surpreendendo até os nossos irmãos galácticos. As mensagens que eles trazem seguidamente, eles estão encantados com esta humanidade. Enquanto uns aqui acham que está tudo perdido, que está cada dia pior, está desgraçando o mundo, os nossos irmãos galácticos dizem: nós estamos felizes, impressionados, admirados com vocês. Impressionados com a vontade de vencer, com a garra, com a firmeza, com a persistência, com a determinação. Se não fosse isso, a Terra não teria feito a mudança da sua linha de tempo em 2010. E o Armagedon era o nosso destino final. Da humanidade e do planeta. Se houve uma mudança de uma linha de tempo, é porque nós criamos a linha de tempo. Você ajudou a criar essa linha de tempo nova, do não-Armagedon. Quem mais que nós precisamos dizer aqui? Aí me perguntam toda hora: será que eu estou certo? Qual é a minha missão? Bom, se você não está fazendo nada, no mínimo, pense que você esteja ancorando a energia da nova Terra, você está bem intencionado, já está bom.
pior é aquele que está mal intencionado, aquele está lascado, né? Como se diz, está criando a outra linha de tempo. Mas as escolhas são livres. Nós temos essa escolha, mais uma vez, porque Deus não se mete na nossa vida. Ele deixa livre para a escolha. Você escolhe. Que linha de tempo você quer? Eu quero a linha de tempo da nova Terra. Mas então faça. Faça algo. Mude a tua vibração e ajude a criar, senão você vai criar outra. Tudo é frequência, tudo é energia, tudo é consciência. Nós vemos a pureza dessas almas que estão prontas. É realmente apaixonante, é comovente. A emoção leva as lágrimas de muitas pessoas em certas atitudes, certos atos. Não só de bravura, de coragem, mas de amorosidade, de compaixão, de respeito, de solidariedade, seja para o ser humano, seja para o reino animal ou vegetal. E ninguém, quase, ou pouca gente sabe dos elementais, mas até dos elementais. Ao invés de amaldiçoar os eventos naturais que são provocados pelos elementais, se nós soubéssemos que eles estão fazendo a limpeza, um trabalho hercúleo nesses tempos finais, precisam movimentar a força da natureza para fazer essa limpeza que nós poderíamos fazer através da nossa vontade, do nosso querer, da emanação psíquica positiva, mas o que você faz? Você continua mandando emanações psíquicas negativas e os elementais têm muito trabalho, porque a nova Terra não aceita essa energia psíquica negativa da humanidade. Que nós emanamos através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas intenções. Então, as almas boas, as almas puras, dizem assim: eu estou ficando fraco. Choram por qualquer coisa. Você não está ficando fraco, você está ficando sensível ao ponto de sentir. Porque é através do sentir que nós vamos agilizar as nossas ações. Não precisa muita explicação. Saber o que tem que fazer é no ato, como se diz. Sentiu, agiu. Não precisa esperar, porque não há o que esperar. Não dá para esperar mais. As pessoas anônimas, que do nada surgiram como verdadeiros ou verdadeiras fênix. Não sei se fênix era masculino ou feminino. Mas que seja feminino, uma verdadeira fênix. Ressurgiu do nada. Se transformou num herói. Num ser com uma força e um poder descomunal. Quantas pessoas anônimas, simples desconhecidos, nós vemos hoje. Nós vemos em todos os lugares. Os corações parece que tiraram uma casca grossa que tinha ao seu redor. Pessoas doando aquilo que talvez nem tinham como doar porque precisam daquilo. Pessoas que sim têm recursos, mas doaram grande parte dos seus recursos. Pessoas que dividiram as suas coisas, deixaram de comprar alguma coisa nova para si, comprar uma coisa nova para aquele que está lá precisando. Pessoas que abriram mão de festas, de comemorações para doar aqueles recursos, aquelas mercadorias, aqueles alimentos. Indústrias parando a fabricação de produtos, como refrigerantes, como cerveja e talvez até outras bebidas, para produzir água, para que aquelas pessoas não morram de sede. Isso é altruísmo, isso é energia da nova Terra. Pessoas que fizeram shows, espetáculos, doaram o cachê.
até times de futebol que doaram a renda, arrecadaram. Então nós vemos que nessas horas as consciências começam a se reconhecerem entre si, saberem que somos todos um na fonte. Somos todos irmãos, uma grande família de almas numa casa planetária. E que descobrimos que ninguém solta a mão de ninguém. Por que não fazíamos isso antes? Porque não era a hora. A nossa consciência não estava pronta. Ainda havia provas, havia lições, havia expiações, resgates. E ainda há, mas agora as coisas começam a mudar. Porque agora a prática começa a ser outra. Ao invés de passarmos pela tragédia diretamente, nós vamos passar pelo outro lado, o da reconstrução, não só das cidades e das casas e dos bens, mas da nova terra. Esta é a mensagem. Os reconstrutores da nova terra, aqueles que arregaçam as mangas e vão fazer o serviço, e não aqueles que se omitem. Por quê? Os que se omitem vão para outro planeta, não precisa arregaçar as mangas e construir a nova terra. Esta é a comparação. A cooperação dando lugar à competição. Quantas vezes eu falei isso? Há quantos anos? 8, 10 anos? Sempre é colocado, cada oportunidade, a nova terra será um mundo de cooperação e não mais de competição. E não adianta querer ir na contramão, porque na contramão não vai para frente. Vemos sim os dois lados da moeda ainda, porque ainda não terminamos 100% a dualidade da Terra. Mas é para mais muito pouco tempo. Quando nós falamos que a janela de tempo do grande final da transição planetária estaria dentro de uma janela de tempo de 50 anos, que começou em 1975 e termina em 2025. A maioria não acreditava, porque parece que as coisas estavam indo pior. Mas nós vamos ver este ano, 2024, e também 2025, que essa janela realmente não só existe, como ela vai se fechar. Então, estejamos prontos, porque o trem ele é pontual, ele não atrasa. Quem viaja de trem na Europa normalmente entende que os horários são exatos. Às vezes não dá um minuto de diferença. Por quê? Precisa respeitar o tempo. Senão não teria relógios nesse planeta até aqui, porque mais adiante não vai precisar mais. Mas por enquanto ainda precisamos. Nós vemos agora também uma grande movimentação, começando nos órgãos públicos, veja bem. Começa o movimento lá no povinho, como se diz, lá naqueles que são considerados quase nada. E aí sobe para aquelas pessoas mais poderosas, porque elas têm recursos, e depois então começa a subir mais um pouco. Nós vemos agora uma grande quantidade de municípios, principalmente aqui de Santa Catarina, adotando um município em tragédia no Rio Grande do Sul para ir lá ajudar com maquinários, com pessoal, na limpeza principalmente, para colocar pelo menos um pouquinho das coisas em funcionamento. Exercício da cidadania no serviço público também. E logo, logo nós vamos ver também, já tem alguns casos dos estados, colocando suas autarquias. Vi agora essa semana, Santa Catarina mandou também o pessoal da Celesc, que é a Companhia Estadual de Energia Elétrica, um grande contingente lá para ajudar a construção das redes de eletricidade,
Vimos o pessoal de outras autarquias desse estado e de outros estados, Paraná, São Paulo, enfim, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Vimos como a coisa movimenta e vai chegar lá aonde é o cerne de tudo, que é o poder central. Vai chegar sim. Não tem como. Ninguém para essa onda. Ninguém para essa avalanche. O amor, o respeito e a compaixão. A maior arma que a humanidade, se não conheceu, vai conhecer. Mas é uma arma da construção do bem, não para destruição. É isso que traz o tema de hoje. E o título dela não pode ser outro. A humanidade atingiu a maioridade espiritual. Nada mais para aquilo que está chegando. Não há força nem sobrenatural que possa impedir isso, porque é uma força cósmica, é uma consciência que vem através da luz adamantina que agora chega ao planeta. Quem pode parar isso? Quem poderia é quem criou, mas o Criador ele cria e não vai parar, porque ele criou um objetivo. E o objetivo vai ter que seguir. Então, nem ele vai parar isso, porque não é necessário, pelo contrário. É para ser assim. A evolução das humanidades, a evolução dos mundos. Nós vemos aqui, mais uma vez, o Deus em ação. Para quem não acredita e para quem acredita. Porque Deus é uma consciência. Nada mais é o que parecia ser. Definitivamente. Ou entendemos isso ou vamos ter sérios problemas. Porque a caminhada agora é na reta final. Estamos, então, na nova terra. Se estávamos com um pé na nova terra e um na velha terra, agora estamos erguendo o outro pé. É tudo uma questão de tempo. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.